Boa tarde, gravação iniciada hoje, dia 4 de maio de 2024, iniciando em mais um JEDzinho, o nosso JED da unidade de número 5, tá? E antes da gente começar, né, sempre aí precisando do ok de vocês para poder a gente gravar e postar no nosso canal lá no YouTube. E claro, um aviso super ultra mega blaster importante: o nosso trabalho já está disponível, tá bom? Trabalho aí valendo até 2 pontos extras. Enzo, onde que eu acho o trabalho? Tá lá no nosso Ava, tá bom? Tem o link no grupo do WhatsApp, tem um link no Torpedo, enfim, tem um link por diversos cantos. Mas tá aqui, ó, link trabalho AV2, ok? Você clica aqui e você é redirecionado para a página do da atividade, tá, pessoal? Lembrando que aqui tem algumas instruções importantes e tudo mais. Quando você for fazer, tá? Você vai ter que estar logado com uma conta no Google, tá bom? Ah, Enzo, eu tenho 10 contas. Logue com uma e escolha ela para você fazer, tá bom? Aí você vai selecionar essa caixinha. Você vai colocar inicialmente seu nome, matrícula e sua turma. E aí depois você vai passar para a próxima página que vão conter as questões, tá bom, pessoal? Como o Pedro. Quando saber o que. Ah, o resultado. Boa. Vou falar. Aí depois você vai ter as questões, tá bom, pessoal? As questões estão em ordens diferentes, tá? Por isso que na mensagem lá no grupo eu pedi para você copiar e colar a questão lá na última página e não falar, minha questão 10. Não, porque eu não vou saber qual é a sua questão 10, tá? A ordem ela está embaralhada, então cada pessoa tem uma ordem diferente, tá bom? Vou descer aqui a página agora. Você vai ver que tem questões que estão marcadas. Porém, eu marquei aleatoriamente essas questões só para poder passar para a próxima página, porque eu não consigo passar se eu não tiver marcado a questão, tá bom? Não veja a gravação e não assista aqui achando que o Enzo marcou aquela questão, é porque ele acerta. Não, eu só saí clicando em qualquer item da questão para poder é, passar para a próxima página, tá bom? Beleza? Então aqui tem as questõezinhas, tá? Questões tranquilas, boas, com fácil aprendizagem para você poder revisar, enfim. Você tem a possibilidade de pesquisar, tá bom, gente? Então pesquise, verifique, veja direitinho, tá? Revise mesmo, tire para você revisar, faça uma vez tentando fazer valendo, e aí para, depois vai olhar, conferir, enfim, faça como você quiser. Mas você só pode enviar uma vez. Eu não sei se vocês viram, quando eu entrei, apareceu uma mensagem bem aqui no canto, ó. Seu progresso foi restaurado, porque toda vida que você entra, se você não tiver enviado, você vai restaurar as suas questões, elas vão ficar salvas, tá? E aí aqui, na última página, né, local para vocês darem um feedback e para vocês falarem, né, se tiveram alguma dúvida, alguma dificuldade em alguma questão. E aí sim, vocês vão clicar em enviar. Percebam, uma cópia das respostas será enviada por e-mail, certo? Para você. E aí, você vai receber essa confirmação de envio e tudo mais. Porém, as respostas ainda não vão estar corrigidas, ainda não vão estar tudo ok, tá? Quando que você vai saber o seu resultado? No domingo, o nosso prazo final, né, para poder é, responder o questionário. Eu vou às 23h59, 59 é o horário, né, limite. Quando der meia-noite, eu irei
bloquear, eu irei, né, não permitir mais as respostas. Pelo andado da hora, eu estagio de manhã, Eloá estagia de manhã. Vamos tirar aí no Jockey Pô para ver quem vai ser o responsável por ficar acordado até meia-noite para poder finalizar, para poder encerrar o trabalho. Mas a gente vai disponibilizar para vocês na segunda-feira, durante o dia, tá bom? A sua resposta corrigida, tá? A gente clica num botãozinho lá e aí ele vai enviar para o seu e-mail o seu espelho com a devida correção, tá? E aí, enfim, o trabalho vale até 2 pontos e aí cada questão vale 0,1, então basta você fazer o cálculo e essa vai ser a sua pontuação e essa pontuação é extra, tá bom? É um trabalho aí muito legal, muito interessante para você revisar mesmo, tá? Tentamos abordar aí de uma maneira conteúdos de todas as unidades. Obviamente, tem coisa que a gente não conseguiu abordar, tem coisas que a gente apenas citou num item, enfim, porque não tem como, né? São só 20 questões, aí fica complicado, tá? Mas tem conteúdo da unidade 2, da unidade 3, da unidade 4 e da unidade 5 também, que são as unidades que vão cair na prova de vocês. Perfeito? Então, dado esse aviso, essa instrução rapidinha aqui do trabalho, não deixem de fazer, tá bom, gente? Não tem prorrogação de prazo, não tem possibilidade de fazer de novo, não tem nada, tá? Domingo, 3h59 e 59 é o tempo limite, tá? E claro, dicasinha que a professora deu, né? E que eu, Enzo, inclusive, tenho utilizado muito isso quando tô fazendo atividades no AVA, atividades de quiz, grava o envio, grava tuas respostas ali, ó, pá, bonitinho. E grava tu clicando em enviar, aparecendo sua resposta foi confirmada e tal. Porque, enfim, às vezes dá erro, às vezes acontece, é muito raro, claro. Mas, por exemplo, na vez passada, teve um aluno que mostrou, a gente conseguiu ver pelo vídeo dele, pela gravação que ele fez, quais foram as respostas que ele marcou, se estava certo, se estava errado, o horário que ele estava fazendo, e constatamos que de fato houve esse erro, houve esse problema, e aí, enfim. Então, grave também, né? Se possível, enfim, pra gente não ter perigo, tá? Eu, particularmente, Enzo, faço muito isso, principalmente no quiz, né? Lá do AVA, quando a gente vai fazer. Ele não tem nenhuma confirmação, não tem nada. E aí eu sempre gravo. Inclusive, já aconteceu comigo esse semestre. Eu fazer um quiz, uma atividade, resolver, tudo ok, enviar e não não computar a resposta. Então, eu tinha um PDF com as minhas respostas, o horário que eu fiz, o tempo que ainda tinha restante, enfim, tinha tudo isso. E entrei com um pedido lá para poder revisarem minha nota. Ainda não tive a resposta? Ainda não, porque demora essas coisas, né? Tem que ser feita auditorias e afins. A nossa auditoria aqui no Direito do Trabalho é mais rápida. Mas, muito provavelmente vou conseguir a pontuação porque eu tenho essa comprovação. Não adianta você só falar que fez e sua resposta não está lá e você não ter nada que comprove que você fez também, tá? Então, a unidade hoje é a nossa última unidade para a prova, tá? Lembro a vocês já que próximo sábado nós não teremos GED, tá? Próximo sábado seria o nosso GED de revisão, porém a gente vai fazer a revisão em sala de aula, tá bom? No dia 9, né? Dia 9? Deixa eu só confirmar. Abrindo o calendário. Isso, dia 9, quinta-feira da próxima semana, a gente vai fazer a nossa revisão, tá, em sala de aula. Então, por isso que as questões são importantes, por isso que o feedback de vocês é muito importante também, tá? Então, Enzo, não me sinto à vontade, não me sinto confortável em deixar lá as questões que eu senti dificuldade, ou sei lá, posso te mandar no privado? Posso mandar no privado da Eloá?
Pode, claro. A gente, obviamente, não vai poder tirar sua dúvida ou não vai poder lhe responder agora, né, durante o período que o formulário está aberto, durante que o período do trabalho está aberto, né? Obviamente, a gente não vai poder tirar dúvidas do trabalho em si, tá? Das questões que estão lá. Mas, posteriormente, na revisão, enfim, a gente vai proporcionar isso, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre fiscalização do trabalho, tá? Vamos falar aí do auditor fiscal do trabalho, do seu papel, da sua atuação, como que funcionam os processos, né? Inclusive aí o nosso grandíssimo CNU aí, o Concurso Nacional Unificado, não sei se alguém aqui ia fazer, mas foi adiado, né? Um tempo aí que não se sabe quando vai ser a nova prova, pelo que eu vi ainda não tinha nenhuma data confirmada. Mas aí o CNU, né, que um dos cargos, né, a ser pleiteados era o de auditor fiscal do trabalho, tá bom, gente? O auditor fiscal do trabalho, ele nada mais é, né, do que aquele que vai fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas, tá bom? Ele vai verificar ali dentro da sua área de atuação se as leis estão sendo aplicadas da maneira adequada, se os direitos trabalhistas estão sendo preservados, se está tudo ocorrendo da maneira como deve ser, tá? Assim como, gente, o auditor, ele não atua apenas num caráter repressivo, um caráter sancionador. Ele não apenas aplica multa, mas ele também tem o dever de orientar como que deve ser adequada aquela lei, como que ela deve ser aplicada, como que deve ser o seu funcionamento. Então, no auto de infração, lá, quando ele estiver lavrando, né, para fazer a multa, enfim, ele não somente deve especificar qual é, né, o descumprimento e afins, mas o que deve ser feito para aquilo ser corrigido, para aquilo ser cumprido e para que aquilo se resolva e para aquilo se solucione. A gente vai ver que tem inclusive a possibilidade, né, do auditor fiscal, quando chegar no seu estabelecimento, não lhe multar de primeira, né? A gente vai ver que tem a possibilidade da dupla visita, tá? Falando um pouquinho, né, a respeito da natureza jurídica aqui do auditor, né, da fiscalização, a gente tem lá na Constituição, deixa eu abrir logo aqui, então, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, tá bom? Então, é uma competência aí da União, não é à toa que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal e os auditores fiscais do trabalho são agentes federais, então é de competência da União, do governo federal, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Assim como temos na CLT. Aqui eu vou dar o Ctrl F, que é mais lá embaixo. Que vai falar da fiscalização, da autuação, da imposição de multas. O artigo 626 diz: incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou aquelas que exerçam funções delegadas a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.
Então, o auditor fiscal do trabalho vai ser aquele responsável por verificar, por orientar, por instruir e também, claro, aplicar multas no caso de desacordo, né? No caso de descompatibilização com a legislação, com os direitos trabalhistas, tá? Como a gente já falou, né? A competência é da Justiça do Trabalho, tá? Tanto no artigo 114 da Constituição, quanto na emenda constitucional número 45 de 2004 definiu isso. A gente lá no final também vai falar dessa competência, né? Toma essa competência para a Justiça do Trabalho, tá? Lá que vão ser executadas as dívidas, né? O finalzinho do slide do material vai tratar sobre isso, mas a competência será sim da Justiça do Trabalho. E aí depois os focos, né, dos artigos do auditor fiscal do trabalho estão lá na CLT, tá? Basicamente, a gente tem poucas súmulas aqui para essa unidade. Então, já pegue sua CLTzinha aí, já pegue aí para poder você tá marcando, você tá grifando os artigos mais importantes. A primeira coisa, é claro, o agente, ele precisa, né, estar identificado, né? Ele precisa ter a sua identificação. Então, o artigo 630 da CLT vai tratar a respeito da identificação do auditor fiscal do trabalho. Para isso, ele vai fazer com uso de sua carteira de identidade fiscal, tá? Vamos aqui, ó. 630, ó. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições de seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal devidamente autenticada fornecida pela autoridade competente. Então, ele vai ter sua carteira funcional, ele vai ter a sua identificação, vai bater na sua porta e falar: bom dia, auditor fiscal do trabalho, vim fazer uma fiscalização na sua empresa. E aí, você vai, obviamente, tratá-lo muito bem, de uma maneira respeitosa, abrir toda a sua empresa e fornecer todos os dados, né, para ele. Obviamente, é muito importante, gente, que você proceda também, né, à verificação dessa identidade dele. Claro, ele vai entregar, você só vai olhar e vai ver, parece, hein? Vamos ver se você quer mesmo, como é o nome desse cara. A Aline até comenta, né? A gente não tem muitos auditores no Brasil, tá? Então, se você der um Google, auditores fiscais do trabalho, você consegue ver uma relação com muita gente. Você consegue dar uma olhada se aquela pessoa de fato é ou não, né? A gente sempre vê aí, né, no jornais e afins, pessoas que se passam por empresas, né, agentes de empresas, né, essas empresas de saúde, enfim, para às vezes adentrar nas residências, adentrar e acabar cometendo os delitos criminosos, né? Então, dê uma verificadinha também, claro, importante, né, para ver se aquela pessoa é de fato uma autoridade competente para realizar aquele ato. E claro, como eu disse, com a sua devida identificação, com a sua devida identidade fiscal em mãos, o agente, o auditor fiscal, vai ter o livre acesso à sua empresa, ao seu estabelecimento e todas as dependências deste, tá bom? Lá no artigo 630, parágrafo 3º da CLT, ele diz assim, ó: o agente de inspeção terá livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação, sendo as empresas, por seus diretores ou prepostos,
obrigadas a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e exibir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Então, o que a gente tem nesse parágrafo? A gente viu lá no 630 que o auditor tem que mostrar a sua identidade, né? Mostrou sua identidade, tudo ok, é de fato um auditor, vai de fato iniciar essa inspeção, ele vai ter acesso a todo tipo de dependência daquela empresa, daquele estabelecimento, beleza? Claro, em eventuais casos ou afins, ele vai fazer algumas perguntas, ele vai conversar, né, com os dirigentes, com os diretores, ele vai requerer alguns documentos e tudo isso vai precisar ser exibido, vai precisar ser mostrado. E eu acho que inclusive já o próximo passo, o próximo tópico, é em relação aos documentos, tá? E aí, os documentos, gente, eles precisam estar no local de trabalho, tá? Enzo, pode ser que o meu documento não esteja no meu local de trabalho. E aí, o que é que vai acontecer? Calma, vamos ver sobre isso lá no 630, parágrafo 4º. Mas, de maneira geral, a regra é que os documentos devem permanecer no respectivo local de trabalho. Perceba que o parágrafo 4º já mudou algumas vezes, né? E a redação atual dele é a seguinte, ó. Os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer sob as penas da lei nos locais de trabalho. Somente se, admitindo por exceção a critério da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia, hora previamente fixados pelo agente da inspeção. Então, o agente, né, quando for fazer a fiscalização na sua empresa, ele vai pedir um negócio chamado livro de inspeção do trabalho, certo? Um livrinho que vai conter todas as inspeções, tá? Conter todas as inspeções. Esse livro, ele vai pedir ele e vai dar uma olhadinha nele e vai falar: já foram feitas ao longo desse período 3 inspeções na empresa. Em todas as inspeções, os documentos estavam presentes, estava tudo ok, não tinha nada de irregular. Então, dependendo da situação, como a gente pode ver aqui, ó, é uma exceção e a critério da autoridade competente, ela pode falar: olha, empregador, tô vendo aqui que você sempre teve tudo ok, que os documentos sempre estavam presentes na empresa, você está alegando, né, que os documentos foram enviados para o contador para ele poder fazer uma verificação e não sei o que, não sei o que. Então, a gente marca amanhã, 8 horas da manhã, os documentos estarem aqui na empresa. Ou então, né, você pode me enviar por e-mail também, enfim, né? A redação aí é de 1967, né? Mas também, se é possível, né, esse envio por e-mail e afins. Mas a regra geral é que os documentos devem permanecer no local do trabalho, tá? Até comentei a respeito do contador. O que você pode fazer, por exemplo, é fornecer ao seu contador cópias, né, desses documentos. E claro, na inspeção, esses documentos que poderão ser mostrados, deverão ser mostrados, são documentos originais, tá bom? Você não vai apresentar uma cópia ali para o auditor, tá bom? Você vai apresentar o documento original, tá beleza? E a recomendação, né, é que você guarde aí esses documentos, né, por pelo menos 5 anos, né, que é ali o período, né, da prescrição trabalhista, tá? Então você guarda ali por 5 anos,
né, esses documentos. E aí, depois disso, você pode descartá-los. Hoje em dia, né, a gente tem um grande fornecimento de nuvens, né, assim, nesse mundo digital que a gente vive. Então é muito comum que as empresas, né, guardem, e aí por esse período aí de 5 anos, e aí após digitalizam, né, e aí fazem o devido descarte, tá, por exemplo. Mas sempre importante ter essa documentação ali, porque, claro, ela vai poder ser mostrada a qualquer tempo, tá? O auditor fiscal não vai te ligar uma semana antes, vai falar: ei, tô indo aí próxima segunda, viu? Ajeita tudo, deixa tudo ok. E eu tô indo aí na próxima semana. Me aguarde. Não, ele vai bater na sua porta num belo dia. E aí você vai ter que estar tudo ok. Claro, para o auditor exercer a sua função, exercer, fazer, né, seu papel de fiscalizar, ele precisa muitas vezes se deslocar, ele precisa muitas vezes, né, ir de uma região para outra, principalmente, né, se a gente verificar que não existem, né, muitos auditores no Brasil. Eu tinha até, foi no Tarde F, eu acho, que eu fiz essa pesquisa. Aqui, ó, no Ceará, tá? É uma notícia de 2021, tá? Essa notícia aqui, ó. Mas no Ceará temos 73 auditores fiscais do trabalho, tá? No Ceará. No Brasil, obviamente, esse número é um pouquinho maior. Mas, enfim, temos aí na faixa de 73 pessoas. E um estado muito grande, com muitos municípios, com muitas empresas. Então, obviamente, é necessário que ocorra um deslocamento, né? E aí, os auditores, eles têm passe livre, certo? Em empresas de transporte, sejam elas públicas ou privadas, tá? Para sim fazer uso, né, do exercício da sua função de fiscalizar. Ele não pode simplesmente, rapaz, tô com uma vontade de ir lá no meu interior. Eu vou pegar aqui minha carteira funcional e vou pegar um Guanabara aqui. Não, não pode, tá? Obviamente, ele vai ter que estar no exercício da sua função, fazer a devida apresentação da sua carteira de identidade fiscal para fazer o uso, né, do transporte, seja ele público ou seja ele privado, tá bom? Artigo 630, parágrafo 5º lá da nossa CLT, ó. No território do exercício de sua função, o agente de inspeção gozará de passe livre nas empresas de transporte, públicas ou privadas, mediante a apresentação da carteira de identidade fiscal, tá? Então, ele mostrando sua carteira, estando no exercício de sua função, indo fiscalizar uma empresa, indo realizar alguma operação, terá livre acesso, né, livre passe empresas de transporte, tá? E claro, pode ser que você, né, na função de empregador ou, né, no momento ali da atuação, enfim, acabe fornecendo algum tipo de resistência, algum tipo de embaraço, não deixe o auditor fiscal adentrar naquele determinado setor do seu estabelecimento, ou não deixe ele entrar na sua empresa, por exemplo, você sofrerá também, você terá uma penalização. Claro, óbvio, a pessoa está ali exercendo sua função, exercendo seu papel, indo fiscalizar se está tudo ok, se os direitos trabalhistas, se as normas, legislações estão sendo cumpridas, e você vai lá e oferece algum embaraço, alguma resistência, você tem que ter alguma penalização para que você deixe aquilo acontecer. Senão, você ia sempre oferecer o embaraço, a resistência e não ia, né,
sentir, não ia sofrer nenhuma penalização e, em tese, estaria tudo ok, quando, na verdade, poderia estar acontecendo muitas coisas erradas. E aí o parágrafo 6º diz isso, ó. A inobservância do disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º configurará resistência ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de infração, combinada a multa de valor igual a meio salário mínimo regional até 5 vezes esse salário, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômica financeira do infrator e os meios de seu alcance para cumprir a lei, tá? Então, se ele ofereceu uma resistência, né? Se o seu empregador, né? Se o empregador, no momento da fiscalização, não deixou o auditor entrar ou não permitiu ele adentrar em uma determinada dependência do estabelecimento, não, se ele não teve o passe livre nas empresas de transporte, né? Ele pode sim, né? Fazer a lavratura do respectivo auto de infração, culminando com uma multa, tá bom? E aí, claro, né, a Aline conta a história, né, do auditor que foi pegar um ônibus e aí ele queria um ônibus com ar-condicionado, uma passagem no ônibus com ar-condicionado e tal, não sei o quê. Enfim, a gente precisa sempre lembrar, né, claro, que esse parágrafo 5º, principalmente, né, ele tem e a gente tem que lembrar de princípios, né, do direito, principalmente ali do direito administrativo, enfim. Poxa, será que para ele, né, realizar aquela demanda, enfim, pô, será que ele realmente precisa estar ali na primeira classe, no ônibus que vira 10 camas e ele consegue dormir, faz massagem, não sei o quê? Então a gente tem que verificar nessas circunstâncias aí diante do caso concreto. E principalmente, gente, precisa lembrar, né, que na maioria das vezes, muitas vezes, essas pessoas sofrem algum tipo de represália, essas pessoas sofrem algum tipo de ameaça, essas pessoas sofrem algum tipo de, posso falar, uma devolução, né, do que eles estão indo atrás de verificar, enfim, aí muitas vezes eles necessitam de ajuda policial, tá bom? Então, os agentes podem sim solicitar à polícia, tá bom? Auxílio para fazer o devido cumprimento daquela verificação na empresa, tá bom? Lá no 630, parágrafo 8º, vai dizer que as autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos agentes de inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. Então, principalmente aí em áreas, né, do campo, de garimpo, que a gente às vezes verifica esse tratamento um pouco mais truculento, de jagunços, ou principalmente, né, em situações análogas à escravidão, a trabalho infantil. É bem comum que os auditores sejam recebidos à bala mesmo, sejam recebidos, infelizmente, dessa maneira. E aí eles podem sim solicitar reforço, né, às autoridades policiais para que auxiliem ele, para que ele cumpra, né, com a sua fiscalização. E claro, é permitido também, né, gente, aos auditores fiscais do trabalho, porte de arma, tá? Então ele pode sim andar armado. Muitas vezes, né, nessas operações um pouco mais complicadas e mais arriscadas, eles vão com coletes de bala, por exemplo, né, para eles consigam se proteger e consigam, né, efetuar a fiscalização da melhor maneira, né? A gente até comentou em sala de aula sobre isso e infelizmente é muito comum
praticamente semanalmente, o MPT posta, né, ações relacionadas a resgate de pessoas que estão trabalhando, né, em situação análoga à escravidão ou de trabalho infantil. É infelizmente muito recorrente essa prática. Então, para que os auditores consigam exercer, consigam realizar o seu papel, eles podem sim tanto contar com o auxílio das autoridades policiais, quanto também, né, é permitido que eles tenham um porte de arma, tá bom? A gente parte agora para falar da dupla visita, tá? A dupla visita, pessoal, ela é muito importante, beleza? Tudo que a gente comentou aqui pode ser questão de prova ou algo assim nessa unidade 5. Tem muita questãozinha de prova. Mas tem um ponto que geralmente é muito cobrado, é essa questão da dupla visita. Bom, principalmente ali a V3, né, ou uma questão de VOF ou algo assim, é colocado muito em xeque essa questão da dupla visita, e ela está lá no artigo 627 da CLT. A gente vai lá, já lê ele, mas a gente vai comentar um pouquinho antes. O que é a dupla visita, né? O nome é bem autoexplicativo mesmo. Vão ocorrer duas visitas, tá bom? Em que na primeira vai ser realizado uma instrução, né? Então, para você estar de acordo com a legislação, você tem que realizar isso, isso e isso. Então, é feito primeiro uma orientação, uma instrução, após, certo? É verificado e se aquela instrução está sendo cumprida, se aquela instrução, né, se aquele problema foi sanado, porém não é todo mundo, tá, que vai ter essa possibilidade da dupla visita. Bom, essa instrução, certo, são para inspeção de estabelecimentos recentemente inaugurados ou quando há promulgação, alteração de legislação, tá? Então, por exemplo, foi promulgada uma legislação hoje, certo? Ela começa a entrar em vigor já e segunda-feira o auditor vai lá, verifica na empresa e tem uma afronta, né, a essa nova lei. E aí, ele vai poder já aplicar a multa? Não, a gente vai ver que tem, né, esse prazo de 90 dias, né, após a promulgação dessas novas leis, para que justamente a empresa consiga se adequar a essa nova realidade, consiga fazer essa adaptação, esse reajuste e esteja de acordo com a legislação, tá? Então aqui no 627, ó, vai falar, ó, a fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento da legislação do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério de dupla visita nos seguintes casos: a. Quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a este ato, será feita apenas a instrução dos responsáveis. E claro, gente, é apenas com base desses atos. Então, foi verificado duas irregularidades. Uma diz respeito à promulgação, a uma expedição de uma nova lei que fez uma alteração e que aquilo mudou e ainda está dentro desse prazo de 90 dias, só vai ser instruído. Mas outra é em relação a outra coisa que não foi alterado, não teve nada novo, continua igual como sempre existiu. Será feita a respectiva multa, o respectivo auto vai ser lavrado constando sim essa infração também. E aí, posteriormente, em relação a outra infração, será verificado se foi sanada, se foi corrigida. E o B aqui, ó, em se realizando a primeira inspeção
dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho recentemente inaugurados ou empreendidos. Então, naquele ambiente que foi inaugurado recente, tá? Quando for feita a primeira inspeção também, poderá, né, ser feita com esse caráter meramente instrutório, tá? E não aquele estabelecimento que está há 10 anos ali existindo e tudo mais. Não, aí não, né? Então, estabelecimentos recentemente inaugurados, tá? E nós temos também um ponto muito importante, é que esse às vezes costuma cair, né? Eu já vi caindo em colegiada e algo assim, em relação à fiscalização em micro e pequenas empresas, tá, gente? A fiscalização em relação a essas empresas, elas serão apenas de caráter orientador, tá bom? Elas não terão caráter sancionador, tá? Fiscalização em micros e pequenas empresas serão meramente orientadoras, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, trecho lá do slide da professora. Foi publicada em 13 de 1 de 2021 a nova edição da portaria número 396 do Ministério da Economia, que estabelece os casos em que as micros e pequenas empresas não poderão ser beneficiadas da dupla visita de fiscalização. A portaria estabelece as situações que, por sua natureza, não sujeitam as micro e empresas de pequeno porte à fiscalização propriamente dita orientadora prevista no artigo 55 da Lei Complementar número 123 de 2006, nos termos do artigo 2º da portaria. O benefício da dupla visita não será aplicado quando constatado trabalho em condições análogas a escravo ou trabalho infantil, bem como para as condições relacionadas a atraso no pagamento de salário ou a acidente de trabalho no que tange aos fatores diretamente relacionados ao evento, com consequência significativa, seja oferecendo lesão à integridade física e ou à saúde que implique incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias, severa, que prejudique a integridade física e ou a saúde, provocando lesão ou sequelas permanentes, ou fatal, assim como risco grave e iminente à segurança e saúde do trabalhador, conforme irregularidades indicadas nos termos da ANR de número 3, ou quando tiver um descumprimento de embaraço ou interdição. Então percebam, existem coisas que não são sujeitas a dupla visita, tá? Entre elas, trabalho em condições análogas à escravidão, ou trabalho infantil, ou atraso no pagamento de salário. A pessoa sofreu um acidente de trabalho, deveria estar afastada, deveria estar descansando, mas não, ela está ali trabalhando, não está se recuperando, ou então está afrontando a saúde e segurança daquele trabalhador, ele não está trabalhando no ambiente adequado, sem uso dos EPIs, ou foi feita alguma determinação de embaraço ou interdição e não está sendo cumprida. Tudo isso não será critério de dupla visita, tá? Tudo isso não será critério de dupla visita. Gente, pouco lógico, né? A gente pensar que está acontecendo um trabalho análogo à escravidão. O auditor fiscal vai lá e fala: olha, rapaz, deixa disso. Não mantém as pessoas com essa condição, não. Vou lhe dar aqui uma semaninha para eu voltar aqui, tá tudo ok. Sim, né? Não faz muito sentido. Então, essas situações não estão sujeitas a dupla visita, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, um ponto importante, que é essa diferenciação entre o embargo e a interdição, tá? No inciso 3 aqui, no 4, perdão, diz, né, do descumprimento, né, do embargo ou interdição. E o embargo e a interdição, né,
nada mais são, né, do que medidas que são utilizadas em virtude, né, de uma grave e eminente risco àquele trabalhador, àqueles empregados daquele determinado local. O embargo, gente, ele é a paralisação total ou parcial da obra, tá? Então, se você ouvir que aquela obra foi embargada, por exemplo, é porque ela foi paralisada total ou parcialmente. Já a interdição, ela vai ser uma paralisação total ou parcial também, mas da atividade daquela máquina que estava fornecendo ou podendo fornecer um risco, certo? Então, por exemplo, a máquina tem uma proteção. Então, a máquina tem uma lâmina e para proteger, ela tem uma cobertura para que não tenha riscos, né, àquele trabalhador. Aí essa cobertura foi quebrada e o empregador, por exemplo, não fez o reparo, não fez a colocação de uma nova proteção. O que vai acontecer? Aquela máquina vai ser interditada, tá? Para que ela não seja utilizada, pois naquelas condições ela apresenta um grave e eminente risco ao trabalhador, aquela pessoa que for manusear aquela máquina. Ou então, né, do equipamento, do setor, enfim. Mas embargo, paralisação total ou parcial da obra, interdição, paralisação total ou parcial da atividade, da máquina, daquele equipamento, daquele setor de serviço ou ali do estabelecimento. Perfeito? Acho muito difícil uma questão em si for cobrar essa diferença, né, entre embargo e interdição, mas é importante a gente estar com aquilo mais ou menos na nossa cabeça. E a gente tem, né, também uma possibilidade aí do procedimento especial de fiscalização, tá, gente? Claro, você vai ali podendo assinar um termo de compromisso que você compromete-se a se adequar às normas, à legislação trabalhista, tá? Você tem 120 dias para fazer essa adequação. Isso está onde? Lá no 627A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação mediante termo de compromisso na forma disciplinada do regulamento da inspeção do trabalho, tá? E claro, gente, se for verificada alguma violação de preceito legal, será feito a devida autuação, né? Será lavrado o auto de infração. Salvo o disposto nos artigos 627 e 627A, a dupla visita e o termo de compromisso, a toda verificada em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal, deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado Inspeção do Trabalho, cujo modelo será aprovado por portaria ministerial. Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando data e hora de início e término da mesma, bem como o resultado da inspeção, nele consignando, se for o caso, todas as irregularidades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para o seu atendimento. E ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. Então vai ter lá, eu, auditor fiscal, fulano de tal, matrícula tal, no dia tal, hora tal, realizei, né, a inspeção na empresa tal, 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 sendo constatadas tais infrações, tal, 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 devendo ser feito isso, isso, isso e aquilo. Então, é tudo bonitinho, discriminadozinho, para que não ocorra nenhum problema, tá? E um ponto importante também é que a gente vai
já ver, eu acho que é inclusive no próximo slide. Não, é um pouco mais para frente, que esses livros de inspeção e afins, eles são numerados, tá? Tem suas páginas numeradas, justamente para não ter, né, essa possibilidade de, né? Ah, não, fiz aqui coloquei lá no livro, mas vou tirar aqui porque ele tá, né, oferecendo um dinheirinho e tal, não sei o que. Rasgo a página. Não, não pode, né? Caso você erre, você deve constar no termo que aquilo, né, está errado e que não há nenhum problema, tá? E aqui o parágrafo terceiro, ó. Comprovada a má-fé do agente da inspeção, quanto à omissão ou lançamento de qualquer elemento no livro, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, a pena de suspensão até 30 dias, instaurando-se obrigatoriamente, em caso de reincidência, inquérito administrativo. Então, o auditor aí, ele pode também ser penalizado, né, caso não realize a autuação, caso ele não faça a fiscalização da maneira correta, tá? E aí aqui são informações a respeito do auto de infração, tá, gente? É muito importante, porque sempre é questãozinha essa parte do auto de infração. Artigo 629, ó. O auto de infração será lavrado em duplicata nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator contra recibo ou ao mesmo enviada dentro de 10 dias da lavratura, sob pena de responsabilidade em registro postal com franquia e recibo de volta, o famoso AR, né, o aviso de recebimento. Então, o que a gente tem? O auto de infração, ele vai ser lavrado em duas vias, certo? E precisa ser entregue àquele infrator. Ele precisa ter ciência. Então, o parágrafo 1º vai trazer que o auto deve ser lavrado ali, naquele local, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, pode ser que você sofra uma represália, que você esteja ali com um risco, né, à sua vida. E aí, claro, você não vai conseguir fazer a devida lavratura. Porém, você deverá, né, você terá o prazo de até 24 horas para poder realizar aquela lavratura. Claro, com motivo justificado, tá? Então você vai lá no auto de infração e justificar. Deixei de lavar o presente termo, né, na empresa, por isso, tal. Estou lavrando tempestivamente, blá, 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 blá. Ok? Outra questão muito comum de cair é essa. O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas, tá? Muito comum cair esse tipo de questão. Esse tipo de questão é a cara da colegiada, tá? Porque é óbvio, né, gente? Você tá infringindo aquela lei, aquela legislação. E aí, aquele auto, né, aquela multa, só será válida se você assinar. Não, ou se uma testemunha assinar. Quem seriam as testemunhas? Seriam os empregados daquele estabelecimento. Quem é o empregado que vai querer assinar esse bendito auto de infração? Não vai querer assinar, tá? Então, nem a assinatura do infrator, nem de testemunhas será necessária, tá bom? A assinatura necessária é apenas do auditor, tá certo? Não é necessário a assinatura do infrator e nem de testemunhas, tá? Ponto muito importante. Isso é a cara de questão colegiada, tá? E a cara de uma questãozinha. Então, auto de infração, lavrado em duplicata, ele pode ser enviado, né, até 10 dias da lavratura, ele tem as 24 horas, né, motivando não realizar no local, e aí tem
né, 10 dias para poder enviar ali com o devido AR, né, com o aviso de recebimento. Não haverá necessidade da assinatura do infrator ou de testemunhas, não testemunhas. Gente, eu faço as coisas um pouco de noite cansado, aí às vezes dá nisso. Tem que ser lavrado no local, motivando, né? Ele pode lavrar até 24 horas depois. Em caso, né, dele errar, dele pedir um documento e esse documento não for localizado e no meio da inspeção ele seja localizado, ele não vai poder ser inutilizado, sustado, rasgado, enfim, ele tem que colocar que foi verificado que não estava, porém, depois, no decorrer da inspeção, foi localizado e blá blá blá, aqui ó. Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o agente da inspeção apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro. Então, por mais que ele tenha errado, ele deve constar lá que errou, mas que tá tudo ok, que foi verificado. E o parágrafo terceiro, ó, o infrator terá para apresentar defesa o prazo de 10 dias a contar do recebimento do auto. Tá? Então ele tem 10 dias para poder apresentar a sua defesa. Tá? Nessa defesa, né, gente, a depender de como seja, enfim, ele, né, o infrator poderá se utilizar, poderá requerer, tá? Algum tipo de diligência, algum tipo de realização, de confirmação, enfim, ó. Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e diligências que lhe pareçam necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade julgar da necessidade de tais provas, tá? Então, o que pode ser feito? Poxa, o auditor fiscal pediu os documentos, o dirigente, né, da empresa forneceu todos os documentos, mas mesmo assim o auditor foi lá e não tinha os documentos da empresa, e aplicou a multa. Então, o que ele pode fazer? Ele pode requerer, né, testemunhas, verificar as câmeras, né, apresentar as câmeras do seu estabelecimento, mostrar, ó, tá aqui, ó, entregando os documentos para ele. E mesmo assim, ele lavrou, né, a multa dizendo que não foi entregue os documentos, ou as próprias testemunhas, outros agentes que estavam acompanhando, enfim, tá? E um ponto importante, né, em relação aos recursos, né, estão lá no 636, vou até já botar aqui no 636, diz assim, ó, os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias contados do recebimento da notificação perante a autoridade e houver imposto a multa, a qual, depois de informar, encaminhá-los à autoridade de instância superior. O parágrafo 1º tem a seguinte redação: o recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com prova de depósito de multa. Pegue esse parágrafo primeiro e risque. Bote um X, bote inconstitucional, não vale, acabou, já eras. Beleza? A prova de depósito de multa, ela é inconstitucional, ok? Depósito, prova de depósito é inconstitucional. Súmula vinculante número 21 e súmula número 424 do TST, tá? Então aqui, ó, súmula vinculante 21. Ela diz assim, ó: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiros ou bens para admissibilidade de recursos administrativos, tá? Justamente por constituir, né, na Constituição, né, a gente tem no artigo 5º
a ampla defesa, o contraditório. Então, se fosse exigido, né, esses depósitos, nós estaríamos indo contra, né, esses direitos fundamentais, tá? E nós temos também essa súmula aqui, a súmula 424, ela faz inclusive referência a esse súmula 424 do TST. Ela faz referência a esse artigo da CLT. O parágrafo 1º do artigo 636 da CLT, que estabelece a exigência de prova de depósito prévio do valor da multa, combinada em razão de atuação administrativa, como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição ante sua incompatibilidade com o inciso 55 do artigo 5º, que é justamente esse inciso que vai tratar, né, dessa ampla defesa do contraditório dos direitos fundamentais lá da Constituição. Ou então, a prova de depósito, ela é inconstitucional, beleza? Havia questãozinha de colegiada cobrando sobre isso, tá? Inclusive, é uma questão do trabalho também. Bonita, né, essa questão. E pra gente finalizar a respeito, né, da execução dessa dívida. Vamos supor que você foi autuado, você deixou decorrer o prazo, ou você até contestou, você até recorreu, mas não teve jeito, não foi frutífero, de fato foi constatado que você estava irregular e você não pagou a multa. Você vai ser inserido, né, nos cadastros da dívida ativa da União, tá bom? Então, você vai ser executado pela União, tá bom? Vai ser uma execução de título extrajudicial pela União. Quem vai ser competente para julgar essa demanda vai ser a Justiça do Trabalho, tá? Lá no artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, tá? E temos também na CLT, no artigo 641, não comparecendo o infrator ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial, cadastro da dívida ativa da União, existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autenticada dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo-se tal instrumento como título de dívida líquida e certa. Eu lembro que na época que eu era estagiário do TRT, né? Eu era estagiário no primeiro grau lá do TRT. A minha juíza disse que fez uma audiência já com o professor Zainito, né? Foi professor dela também na época da graduação e fez uma audiência com ele. E não lembro exatamente o que era, mas eu tenho quase certeza que era envolvendo justamente algo disso, de uma cobrança, né? De um desses pagamentos de multa e tal. E algo muito legal. Então aí, você um dia quiser fazer uma audiência com o professor Zenito, só não pague. Que legal. E é isso, pessoal. A gente encerra aqui a nossa unidade 5, tá bom? Ainda estou devendo para vocês a unidade de número 2, tá? Que vai falar sobre o FGTS. Calmem, fiquem tranquilos e essa unidade vai estar disponível para vocês até a próxima semana, beleza? Vou gravar, vou mandar o material para vocês. Vocês não vão ficar sem ter essa unidade no GED, tá? Vocês já tiveram com a Eloá lá à época e vão ter comigo também essa gravação, tá?
Vou mandar aqui pra vocês o formulário, tá? Um minutinho só, por favor. Lembrando do nosso trabalho, tá? Até domingo, 23h59, por favor. Não deixe para enviar de última hora. Não deixe de fazer a atividade. Ela é extra, tá bom? Você só tem a ganhar com essa atividade, beleza? Você não perde nada, você só ganha. Então, por favor, faça. Pegue o material direitinho, faça pra valer, que eu tenho certeza que você vai precisar, vai se dar bem, tá? Pegando aqui o link do nosso da presença de hoje. Ah, é isso, meu povo. Arrochem. Forte abraço, cheiro, um beijo. Cuidem, bom descanso, tá bom? Façam um trabalho, tirem um tempinho. Muito importante. Rapidinho vocês fazem, tá? Não leva muito tempo. Beleza? Forte abraço, galera da gravação. Mande o resumo, mande suas anotações para eu poder disponibilizar o link para vocês também, tá? É isso. Até mais.